Glória a Deus. Tem alguém feliz aqui? Diga amém, por favor. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que nós somos o povo mais feliz dessa terra. E nós somos o povo mais feliz dessa terra. Se nós somos o povo mais feliz dessa terra, nós somos o povo mais forte dessa terra, amém? Você crê nisso? Quem é feliz é forte, porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Então quem é feliz é forte, glória a Deus. Hoje nós vamos encerrar uma série de mensagens que nós temos ministrado a cada domingo. Nós temos aí uma série de mensagens, se eu não me engano, acho que é a 4ª mensagem hoje. E o título da nossa série é Vida Sem Lei, amém? Vida sem lei. Então nós cremos que nós não estamos debaixo de lei, nós não vivemos debaixo de regras, mas as regras existem, amém, queridos? Regras existem. Agora, eu falei na semana passada, você usa cinto de segurança, por quê? Quando você está dirigindo, quando você está pilotando a moto, você usa o capacete por quê? O capacete salva o outro. Você já pensou nisso? O cinto de segurança salva o outro. Existem leis para nos proteger. As leis foram criadas para nos proteger. Amém? O problema é que aí vem um pastor louco e começa a pregar que uma vida sem lei. E pode ser que alguns entrem em parafusos. Mas pasme, o que nós mais vemos na vida da igreja hoje são pessoas vivendo debaixo de regras. E elas não vivem um cristianismo, porque o cristianismo não é viver debaixo de regras. Jesus não imputou isso sobre ninguém, essa não foi a mensagem de Jesus, viver debaixo de regras. Pelo contrário, nós fomos libertos da lei e do pecado, diz o apóstolo Paulo. Então agora, em Hebreus diz que ele cravou no coração as leis. Agora não está mais numa pedra, agora é dentro de você. Presta atenção que eu não mudei a minha ilustração. O capacete visa te proteger, o cinto de segurança visa te proteger, e se você não cumprir essa lei, você corre risco de ser multado, penalizado, condenado, por infringir essa lei. Mas a lei é boa, ela é boa não, ela é justa e perfeita. Acontece que muitos só usam o cinto de segurança porque é obrigatório. Se abolisse essa lei hoje no nosso país, não precisa usar cinto de segurança. Eu te pergunto, você que está aqui me ouvindo e você que está assistindo pela internet, eu te pergunto, se abolisse essa lei no nosso país, remove, não é obrigado mais usar cinto de segurança, na sua opinião, as pessoas usariam ou não usariam cinto? E aqui eu falo maioria. Você acha que as pessoas iriam usar? Na sua mente, provavelmente como na minha, pensa a mesma coisa, que as pessoas usam porque é obrigada. É isso que Jesus veio nos libertar. Eu uso o cinto de segurança, não é porque a lei obriga, é porque eu sei que eu sou amado por Deus, eu gosto de mim, eu vou me proteger, tendo lei ou não tendo lei. Não é fardo para mim usar um cinto de segurança, porque eu não vivo debaixo de leis. Alguém está me entendendo aqui na ilustração? Tem muita gente na igreja porque tem medo de Deus. Não é porque ele quer Deus, é porque ele tem medo de Deus não dar a bênção para ele. Ele tem medo de Deus não cuidar dele. E se ele infringe uma lei, ele tem medo de Deus puni-lo. Se ele peca, ele anda debaixo de condenação, disfarçando para todos os irmãos da igreja, mas dentro da mente dele ele está mal. E ele chega no prédio da igreja quase, ai meu Deus, tem que fazer uma oração forte, e ele morre de medo de Deus. Ah, irmãos, aqui não. Você não vai viver a sua vida com medo de Deus. Eu não consigo imaginar, irmãos. Eu sei que é o Espírito Santo que gera isso no meu coração, mas eu não consigo imaginar, irmãos, eu não sou melhor do que Deus, nunca. E eu não relaciono com os meus filhos baseado se eles são bons ou ruins,
se eles fazem as coisas certas ou erradas. Os meus filhos não desfrutam de casa, de comida, de descanso, de alegria, porque eles são bons, eles desfrutam porque são meus filhos. E quanto mais eu revelo o meu amor por eles, quanto mais eu amo os meus filhos, mais eles se sentem amados, mais eles vivem em paz. Quando eu converso com eles, eles ficam felizes. Eles não cumprem regras para ver se eles vão comer no outro dia. Irmãos, o que eu estou falando, tem tanta gente vivendo assim, com o meu coração, hoje à tarde ele ficava apertado, porque se eu pudesse, irmãos, eu anunciaria esse evangelho, não só para essa cidade, mas pelo país, por esse planeta, porque esse é o evangelho. Jesus ensinou a eu e você orarmos e chamar Deus de Pai, mas virou reza, seja católico, evangélico, não importa a denominação, mas virou só ritual, porque essa palavra perdeu o sentido. Pai, não, Pai protege, Pai dá vida, Pai cuida, não precisa ter medo. Irmãos, eu não sei se você é igual eu, provavelmente alguns são meio loucos, mas você assiste filmes épicos, irmãos, o rei de qualquer um daqueles filmes que você assiste, ele é o rei, todo mundo tem autoridade, mas o filho do rei, não importa se o pai é rei, não importa se o pai é um príncipe ou um plebeu, importa quem é meu pai. O título não é mais importante do que a identidade. E olha que nós estamos em ano eleitoral, mas o título não é mais importante do que a identidade. Você se relaciona com Deus baseado no título ou na identidade? Ele é pai ou ele é o rei que você morre de medo para chegar diante dele? Entende a diferença? E eu não comecei minha pregação, agora eu vou começar. Hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens com o título da mensagem: o fim da lei é Cristo. E com base nesse título é um versículo, Romanos 10, versículo 4. Romanos capítulo 10, verso 4. Se você tiver, vai projetar também, acompanhe por favor. Aqui está na NVI, na projeção aí, quem está acompanhando na internet também está na RA, que é a mesma que eu vou ler. Porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Olha que o título da mensagem está nesse verso, na primeira parte. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Como você está, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Espírito Santo, nós cremos que o Senhor é quem nos revela a Tua Palavra, e nessa noite nós estamos aqui para sermos ministrados pela Tua Palavra, porque cremos que ela é viva, poderosa e eficaz. Ela penetra como uma espada de dois gumes, ela separa alma e espírito. Que o Senhor fale conosco nessa noite, tire de nós todo o peso, toda a condenação, toda a culpa que carregamos, e traga o bálsamo, o refrigério. Nós repreendemos toda a distração, tudo aquilo que possa vir para impedir de recebermos essa palavra. Nós rejeitamos agora, na autoridade do nome de Jesus, e declaramos nossa mente cativa à obediência da Tua Palavra, Senhor. Assim nos expomos a ela, para que o Senhor ministre no nosso coração nessa noite. Quem crê, diga um amém bem forte. Aleluia. Pastor, mas por que o fim da lei é Cristo? Por que o apóstolo Paulo faz essa afirmação? Se você ler os versos anteriores, você vai saber por que ele está falando isso. Ou seja, quando Paulo diz que o fim da lei é Cristo, só existe uma explicação: Cristo é a justiça de Deus na terra. Cristo é a justiça de Deus. Quando você olha para Cristo, você consegue ver o quanto Deus é justo. Ele não transgrediu nenhuma lei, porque Ele é justo.
Então Cristo é a justiça de Deus, e então Cristo também demonstra o amor de Deus e a justiça de Deus para com a humanidade, porque Ele é justo e Ele ama, amém? Ele é justo, sim, Ele é justo. Por que Ele é justo? Porque um juiz, alguém que é justo, precisa cumprir a lei, e Jesus cumpriu toda a lei, nós vamos ler daqui a pouco, e Ele também não deixou de amar cumprindo a lei. Então presta atenção, o que é ser justo e o que é amar. Cristo veio para ser a justiça de Deus na terra. Qual que é a justiça de Deus na terra? Condenar o homem, porque o homem está debaixo de condenação. Romanos 3, 23, Romanos 3, 16 diz que então, que nós estamos, todos aqueles que pecaram carecem da glória de Deus. Então quem pecou está afastado de Deus, a humanidade então está condenada, porque Deus é justo. Ou alguém aqui nunca pecou? Algum anjo? Achei que tinha um anjo aqui hoje nos visitando. Então, todos nós, por causa do pecado, estamos condenados. Está me entendendo, amém? Então agora, Deus tem que ser justo, Ele precisa condenar o homem, por causa do pecado, mas Deus também ama. E o amor, como você vai condenar alguém que você ama, que é seu filho? Eu estou sendo tentado a contar a historinha, quem já conhece ela de cor. Mas Deus é justo e Deus também é amor, e Cristo cumpre tudo isso. Cristo então faz o quê? Ele se doa, Ele dá a sua própria vida. Alguém justo, 100% justo, morre para gente 100% injusta. Então eu e você merecemos a morte. Cristo fala, eu vou morrer no seu lugar. Isso é justiça e isso é amor. Por quê? Porque justo é o seguinte, um crime que foi cometido precisa ser pago por esse, tem que cumprir a pena. Então, como havia cometido o pecado, um homem cometeu o pecado, existe um débito para com Deus, e a dívida que o homem paga é morrendo. O salário, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, o homem tem que pagar pelo que ele fez. Aí agora, Cristo vem e morre no lugar do homem. Então a dívida está paga. Isso é bom, irmãos? Isso é bom? Você gosta? Está feliz saber disso? Que Ele morreu no meu e no seu lugar. Ele pagou uma dívida impagável, eu e você não conseguiríamos pagar. Mas mais do que isso, Ele também era justo, e por ser justo, Ele tem direito a todas as promessas de Deus. Todas as promessas de Deus. Deuteronômio 28 é uma parte delas, até o verso 14 são só promessas. Se atentamente ouvir a minha voz e obedecer os meus mandamentos, virão, te alcançarão todas essas bênçãos, e começa a lista. Jesus é justo, tem direito a todas as bênçãos. Sabe o que Ele faz? Ele nos dá todas elas. Presta atenção, Ele te perdoou, te justificou e te abençoou com toda sorte de bênçãos. É por isso que Romanos 8:32 diz que se você tem Cristo Jesus, você tem juntamente com Ele todas as coisas. Presta atenção, tudo que eu e você temos e recebemos, não tem a ver comigo. Aceitar Jesus não é passar para crente. Pronto, o silêncio da morte. Aceitar Jesus não é só passar para crente. Aceitar Jesus é receber toda a graça de Deus, querido, todo o favor de Deus. Quem não merece nada, recebe tudo. Irmão, nós não temos ideia do que é ter fé na obra consumada de Jesus. Fizeram de aceitar Jesus uma religião, passou para crente, era católico, agora é crente. Não! Cristo não veio fundar uma religião, irmãos. Quem fundou a religião foi o homem. Cristo, Ele formou uma nova linhagem de homens e mulheres da terra, que em Atos capítulo 11 são chamados de cristãos, porque são homens e mulheres que vivem um estilo de vida que parece com Jesus.
não é porque é da placa tal, do ungidão tal, é porque foi conquistado, como passou no vídeo. A lei não é justa? Totalmente. Tão justa que nenhum homem nessa terra conseguiu cumpri-la. Cristo se torna a justiça, porque Ele cumpre toda a lei. Ele é a justiça. Ele é o amor. O que diz os 10 mandamentos? Não adulterarás. E você olha e eu olhamos para os mandamentos, os 10 mandamentos, e estamos achando assim, que Deus está mostrando, não faz isso, não. Quando Deus diz não adulterarás, Deus está falando, eu sou pelo casamento. É isso que Ele está falando. Deus odeia o adultério, porque Ele é amor. Está me entendendo? Não matarás. Sabe o que quer dizer isso? É que Ele ama a vida, Ele é a vida, Ele é o amor. Presta atenção, olha para a lei e olha para Jesus, porque a lei é justa, Cristo é justo. Então nós olhamos, irmãos, que o Espírito te revela isso, porque hoje eu comecei a ficar louco na frente do meu computador, porque eu falei, meu Deus, eu não tem coisa que vai encaixando tão perfeitamente. Mas quando eu olho para Cristo, eu vejo a justiça de Deus, eu vejo a lei justa em Cristo. Ele odeia a inveja, por quê? Porque Ele é o suprimento, não precisa haver cobiça, quem tem Ele, não consegue carregar isso, irmãos, porque Ele é o suprimento. Se você tem Cristo Jesus, você tem com Ele todas as coisas, Ele te supre, você é satisfeito, não é porque você anda de carrão, porque você tem celular, porque você tem casa boa, é porque você tem Jesus. Que você trabalhe, que você seja sábio, que você seja guiado pelo Espírito, porque você vai ter boa casa, bom carro, bom celular, bom sei lá o que você quer, mas nunca atribua as bênçãos com relação ao seu comportamento, porque nós só somos abençoados por causa de Cristo. Quanto mais você cresce no entendimento e na revelação dessa verdade, mais você desfruta de graça e favor. Quem não cresce no entendimento, com quem não tem metanoia, não tem mudança de mentalidade, ele não consegue desfrutar do que já aconteceu na cruz, porque para ele ainda ele só passou para crente, porque não relaciona com Jesus, e tudo que o pastor fala, ele carrega para a casa dele, uma água benta, que agora é água benta de crente, ele carrega alguma coisinha, para ver se Deus vai dar alguma coisa para ele, leva a foto do miserável lá, para ver se ele muda de vida, porque não teve entendimento, querido. Não é que eu estou reprovando, não, misericórdia, ninguém faz isso com maldade, faz cheio de fé, põe até água em frente à televisão, para o pastor ungidão orar e a água ficar benta. Por quê? Porque não conhece Jesus, ele conhece a denominação dele. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está muita gente sendo enganada, irmãos, e ninguém faz isso por maldade, pelo amor de Deus, não coloque palavras na minha boca, por falta de entendimento. Jesus, pastor, mas você pode até questionar, pastor, mas Jesus quebrou uma lei, ué. Ele curou no sábado. Não, você não entendeu, Jesus é o sábado, Ele é o descanso, está entendendo? Por fora não é maior que por dentro, o que estava fora em pedra não era maior do que Cristo. Ele é o descanso, Ele é o Deus soberano, Ele se revelou a mim e a você, Ele odeia o roubo, porque nada falta para nós, para quem tem Ele. Ele é o suprimento. Olha, querido, olha para os 10 mandamentos que resumem toda a lei, e veja Cristo. Todo aquele que crer em Jesus se torna justo, não porque a lei foi anulada, mas porque Jesus cumpriu toda a lei. Abre aí Mateus capítulo 5, verso 17. Olha o que diz aqui o Evangelho de Mateus. Jesus no sermão, capítulo 5, se inicia o sermão da montanha, e ele diz, no verso 17, não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Revogar é cancelar, anular. Jesus está falando,
Não pense que eu vim para anular a lei ou os profetas, porque o judeu, ele valoriza Moisés e Elias. Moisés tipifica a lei, Elias tipifica os profetas. Até hoje, para um judeu, se você vai a Israel comigo daqui uns dias, você vai entender isso. Glória a Deus, esse povo é tudo cheio de fé mesmo, né? Não temos R$1, mas temos uma fé e não precisamos de R$1 não. Amém? E aí nós vamos dar uma olhada direito lá, mas até chegar esse dia, vamos entendendo aqui. Para chegar lá a gente já está bom no negócio. Então o judeu, ele valoriza muito Moisés, se representa a lei. A Torá, que são o Pentateuco, os 5 livros ali do Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, são decorados até hoje. Uma criança, aos 12 anos, ela sabe a Torá de cor. Entendeu? Lei. Para eles é sagrada as escrituras, e está certo, ela é sagrada, as escrituras. Mas olha, queridos, valorizar a lei mais do que Jesus é loucura, porque não há ninguém que consiga cumpri-la, nenhum consegue cumprir. Por isso que o fim da lei é Cristo. E os profetas, Elias. Jesus então, olha que doido isso aqui, que na hora que eu estava digitando, me veio isso na memória. Jesus foi levado diante de Pilatos e diante de Herodes. E qual que era o argumento? Encontre alguma coisa na lei para matar ele, para nós não, para ficarmos isentos, porque o judeu falou, tem que morrer, porque esse cara é louco, ele blasfêmia. E aí então nem Herodes e nem Pilatos conseguiram. Aí vai lá, lava a mão para fazer de conta que não tem compromisso, e joga para o povo a responsabilidade. Eu fico pensando para falar. Aí os esquerdistas vai, crucifica, me dá. Qual é o nome lá do que foi para a prisão lá? Barrabás. Lembrei da música, no fundo de uma cela fria estava eu, mas não lembrei do homem. Barrabás, nos dá Barrabás. Robin Hood, nos dá Barrabás, que ele tem bolsa escola. Ele rouba dos ricos e dá para os pobres. Não sou contra. Sabe, irmãos? Porque assim o povo, o coração. Quem não consegue cumprir a lei, ele transgride, ele vive debaixo de culpa e condenação. Ele se torna um transgressor. Ele se torna um pecador. Entende, irmãos? Entende isso? Agora Jesus faz o quê? Jesus, ele se torna, ele não é, por isso que os verbos são importantes. Ele não é pecador, ele se faz. O apóstolo Paulo fala isso, 2 Coríntios. Então ele se fez pecador, porque ele não é, mas ele se fez por amor a mim e a você, para receber a punição que o pecado traz. Ele é justo. Irmãos, pelo amor de Deus, está entendendo isso aqui, irmãos? E agora quem está nele, Colossenses 3,3, diz que a nossa vida está oculta em Cristo, e Deus olha e não te vê. Graças a Deus, Ele vê Cristo. A bênção que nós recebemos não é porque nós somos pessoas boas, não é porque você tem uma ótima performance, é porque Ele te ama. Você não vai dar conta de atingir o padrão de Cristo. O padrão da lei é muito alto, nenhum homem conseguiu cumpri-la. Cristo cumpriu, para nos dar graciosamente. E tem gente que acha porque ele orou uma semana no monte, Deus vai abençoar ele. Tem gente que acha porque jejuou na água 3 dias, na água e no pão. Pão, parece tortura pão com água. Irmão, quando você não tem nada de comer, vira picanha. Pão com água eu vivo o resto da vida, capaz. Mas nossa, só não põe na água, para Deus quebrar esse espírito maligno, que está sobre a nossa cidade. Pão e na água, para
Deus abençoar o irmão. O seu pão e água não é melhor do que a obra de Jesus na cruz. Pastor, não pode, jejua, irmãos, mas jejua porque você ama, não jejua para se sentir amado. Alguém está me entendendo? Os irmãos estão olhando assim, assusta não. Jejua porque você foi conquistado por Ele. Ore porque você foi conquistado por Ele. Leia a palavra, consagre-se, porque você foi conquistado. Ah, irmãos, para aí, só está nós aqui em família hoje, vamos falar a verdade? Quando você estava namorando, para quem é casado, para quem não é, ore e jejue. Olha, estou brincando, quando você estava namorando, já viu aquela, irmãos, eu lembro que quando eu conheci o Senhor, a gente falava que todo apaixonado é bobo. O cara apaixonado, saiu com os amigos, agora não sai mais. O cara agora só quer saber da namorada. Irmãos, a gente abre mão de coisas que a gente nunca abriria só para estar perto da fulana. Não é não, minha gata? Irmãos, o futebol, eu já contei essa história, faz tempo que eu não conto, mas o futebol estava entre eu e ela. Irmãos, eu sou tão fã de bola que olha o tamanho. Carrego ela comigo, e meu sonho era casar num campo de futebol, e eu ia entrar fazendo embaixadinha, igual o Neymar, tanto que eu gostava de futebol, e um dia eu estava chegando tarde em casa, eu saí do seminário, e eu ia para o futebol com os colegas de seminário, buscando a Deus, irmão, fazendo seminário, o nosso horário na quadra era das 11 a 1 da manhã, ia em torno de 40 meninos, e eu vi que eu deixava ela sozinha, era recém-casado, e eu vi que estava dando B.O., até que um dia eu falei, o quê? Que é isso, moço? Futebol é nada perto dessa gata. É hoje. Quem tem ouvidos ouça. Sabe, você se dispõe, irmãos. Você enfrenta sol e chuva. Eu saía da casa dela quando ela estava cortejando, 1h da manhã, num frio, irmãos, de moto. Eu lembro que um dia eu perdi um relógio caríssimo. Só escutei plim, plim. E eu não quero nem saber. Fui cantando, estou apaixonado. Sonhando em casar com essa menina. Entendeu? Ou seja, aquilo que dói para alguns, para outros se torna prazer. Ore, porque você foi conquistado. Jejue. Eu não estou falando aqui que você não tem que fazer isso. Eu falei semana passada, não anula performance, pelo contrário, performance é resultado de amor. Não é tentando merecer, irmãos. Tem gente que faz um tanto de coisa para Deus, para falar assim, ó, agora o Senhor vai me dar, porque olha aí tanto que eu orei, irmão do filho pródigo, há tanto tempo estou convosco, nunca transgredi uma ordem tua, vindo esse teu filho, mandaste matar para ele o melhor novilho, para um miserável, para quem não merece, ele estava na prostituição, o Senhor manda matar um boi, e eu, que estou aqui todo dia, orando, fazendo tudo, não é pelo que você faz, é pelo que você é. Jesus nos livrou de toda a condenação. É um justo morrendo por injustos. Um justo morrendo por injustos, para fazer desses injustos completamente justo. Que doideira. Por isso, irmãos, que não tem jeito, é só pela fé mesmo, porque o que eu estou falando parece loucura, mas esse é o evangelho que deve ser anunciado nessa cidade, para libertar as pessoas da religiosidade, para libertar os pecadores da escravidão do pecado. Essas são as boas novas de Jesus. Por isso que parece loucura, por isso que só vive Ele pela fé. Você precisa crer, você precisa crer nessa justiça perfeita de Deus. Estou caminhando para o final. Mateus capítulo 17, abre por favor, aqui, meu Deus, Mateus 17,
do verso 2 ao 5. Olha o que está acontecendo aqui, irmãos. Olha aqui, Jesus, aqui é o momento da transfiguração. Vai comigo, deixa eu ver, na Internacional, é isso aí, vai lá. E foi transfigurado diante deles. Você tem que imaginar a cena que aqui tem Moisés e Elias, e Jesus levou para o monte Pedro, Tiago e João. E agora Jesus é transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, suas vestes se tornaram brancas como as suas vestes, e suas vestes tornaram-se brancas como as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, olha Pedro agora, Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, ainda bem que a gente veio. Trazendo para o goiano, podia ter, né, uma linguagem do goiano, NTLG, nova tradução da linguagem do goiano. Que bom que nós veio. Vamos fazer 3 tendas aqui, um ranchinho para nós. Aí vai ser um para o Senhor, um para Moisés e outro para Elias. Vamos arrumar as barracas. Tenda, tá aí, né, irmão? Vamos fazer uma barraquinha aqui para nós. Nós vamos caprichar no Senhor, que nós viemos para isso mesmo. Nós estamos aqui para trabalhar, Jesus. Irmãos, o cara desse, você aplaude ele. O cara quer trabalhar. Entendeu? Ele quer fazer as coisas. Ah, irmãos. E aí, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. Pedro está conversando, e de repente, a nuvem envolve, e eis, vindo da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Olha agora o que Deus está falando, a ele ouve, a ele ouve. Quem que está aqui, irmãos? Lembra que eu falei, Moisés representa a lei, Elias representa os profetas, e diante da lei e dos profetas, Jesus também está ali, e Deus se manifesta, o quê? Moisés, Jesus é o Filho amado, Jesus é o Filho amado. O Senhor fala, diante da lei, diante dos profetas, eu estou falando para vocês, a partir de agora, você não vai ouvir a lei, não é para você ouvir a lei, não é para você ouvir os profetas, é para você ouvir Jesus. O prazer, esse é meu Filho amado em quem eu tenho muito prazer, o prazer não está na lei, e nem nos milagres. Olha, essa é a lei de Moisés, justa e perfeita, obedece ela, que eu tenho prazer. Não, o prazer está no Filho amado. Você tem certeza que você é um filho amado? Se você tem certeza que você é um filho amado, Deus tem prazer em você. Você tem certeza que você é amado por Ele? Porque eu não consigo ver essa cruz, eu não consigo ver outra coisa a olhar para essa cruz. Eu só vejo amor. Eu não vejo bajulação, passar a mão na cabeça de alguém para fazer coisa errada. Quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu sou conquistado e atraído. E não tenho mais medo, tenho segurança. Tanto que eu não quero outro lugar. Eu não vou para a igreja porque eu sou obrigado, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu vou porque Ele me ama, e Ele é a melhor escolha que eu fiz. Eu não mudei de religião, eu mudei de vida. Eu nasci de novo, e eu nasci dEle. Fui comprado por um alto preço, que eu nem sei falar o valor. Eu só sei contemplar a beleza que Ele é. E eu não peco, não é porque eu não posso. Eu não peco, é
porque eu não quero, eu não gosto mais disso. Eu bebi de uma água que matou minha sede. As pessoas não precisam conhecer mais uma igreja, uma denominação. Elas precisam conhecer Jesus. Esse Jesus que não está com pedra na mão, que não repara de baixo em cima, que não está metido no culto para ver. Vai plantar fava, como dizia minha mãe. Para com isso. Nós estamos espantando as pessoas. Romanos 3:28 diz assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Você gravar esses versículos. Não é lei que justifica, é a fé em Cristo Jesus. Se cumprirmos as exigências sem fé, não há justificação. Não adianta fazer tudo, não adianta resolver tudo. Eu estou te falando, irmão, porque eu vivo isso. Tanta coisa que eu faço pela igreja. Eu vivo para a igreja. E eu corro o risco de fazer tanta coisa e ficar só fazendo e não contemplar e não ouvi-lo. Que adianta fazer? Vai dar certo porque eu vou criar um videozinho. Vai dar certo porque eu vou orar pelo culto. Vai dar certo porque já deu. Eu olho para ele. Não tem nada a ver comigo. Se tem fé, tem justificação e tem obras, porque é consequência. Mas é possível ter obras sem ter fé. Romanos 3:31, Paulo diz, ainda no capítulo 3, agora no verso 31, anulamos, pois, a lei pela fé? Está anulada agora a lei? Não, de maneira nenhuma. O apóstolo Paulo diz, antes confirmamos a lei. Quando você vive pela fé em Cristo Jesus, você está confirmando que Ele é justo, que Ele é perfeito. Então a lei é justa e perfeita. As nossas obras confirmam. Aquilo que você faz só confirma aquilo que você crê. Mais importante do que o que você faz é aquilo que você crê. Porque você só faz por causa de uma crença. Uma crença só existe por causa de conhecimento. Não existe crença sem conhecimento, e não existe comportamento sem crença. Alguém conseguiu entender? Se você quer mudar comportamento, você tem que mudar a crença. Para mudar a crença, tem que mudar o conhecimento. E para mudar o conhecimento, você tem que mudar o que você vê e o que você escuta. Pegou aí, irmãos? Quer mudar o comportamento? Muda a crença. Quer mudar a crença? Muda o conhecimento. Quer mudar o conhecimento? Muda o que você vê e ouve. Você quer mudar de vida? Muda o que você vê e ouve. Eu encerro Romanos 5:19. Porque como pela desobediência de um só homem, um homem desobedeceu, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. A condenação não é porque você comete pecado. A condenação não é porque nós cometemos pecados. Adão fez isso. Ele condenou a humanidade porque ele era o primeiro homem. E ele era a semente. E a semente ficou contaminada, os frutos vieram contaminados. Você não se torna pecador no dia que você peca a primeira vez. Você se torna pecador na hora que você nasce. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A humanidade está debaixo de condenação. Eu falei no início. Aí você pode pensar como eu e falar assim, mas espera aí, Adão pecou e eu pago a conta? Parece que Deus não é justo em me condenar porque Adão é culpado. Adão fez tudo errado e eu agora sou condenado. Agora Jesus fez tudo certo e eu me torno justo. Se Adão não fez e condenou,
Se Adão fez e nos condenou, Cristo fez e nos justificou. Amém, irmãos? A lei é perfeita porque Cristo é perfeito. Não tem nada a ver comigo. Em Adão eu recebo a natureza de pecador. Em Cristo eu recebo a natureza e a identidade de justo. Sou justificado em Cristo Jesus. Pastor, qual a natureza de Cristo? Qual que é a natureza dele? Qual que é a justiça dele? A natureza de Cristo é amor. A justiça dele é amor. Irmãos, você vai ler 1 Coríntios 13 a partir dessa noite com outros olhos. Até quando você for em casamento e escutar lá alguém fazendo um casamento usando 1 Coríntios 13, você vai lembrar disso aqui. Cristo é o amor. Cristo é a justiça. O amor tudo sofre, tudo espera, não se alegra com a injustiça. O amor não se corrompe, não procura os seus próprios interesses, não é soberbo. O amor faz de você o herói e não o vilão. Quando você vive esse amor, você vive o herói e não o vilão. Porque herói que é corrompido não é herói. Lembra aí, Vingadores, sei lá quem que você quer, vai pensando aí, que é pra isso mesmo. Os X-Men que corrompem vai pro outro lado, já viu? Os mutantes que é do mal. E por que ele é do mal? Porque ele pensa nele e não no outro. O vilão busca os seus próprios interesses. Tá aí, ó, João 13, verso 33 e 34. Falei que esses dias, irmãos, Judas se levanta e sai. Jesus está sentado na mesa com os discípulos e diz: está falando de lei? Está falando de leis? Então é o seguinte: hoje, novo mandamento vos dou. João 13, 33. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Se é lei, você quer cumprir uma lei? Tem um mandamento que Jesus deu para nós: ame o próximo, não como a ti mesmo, como ele te ama. Ame o seu próximo. E o verso 35 mostra o que é para ser a igreja. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Sabe quando é que as pessoas vão ver Jesus? Anjo, apóstolo, tripóstolo, sei lá, porque isso é de homens. O que as pessoas precisam olhar para a igreja e ver é que nós amamos uns aos outros como Ele nos ama, porque Ele é amor. Se Efésios 1, aí pode postar, Efésios 1:4 diz que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Irmão, você é uma escolha de Deus. Mamãe mandou eu comprar. Meus meninos que ficam lá fazendo isso. Eu vou tomar suco ou refrigerante ou limoneto. Mamãe mandou. Fica lá fazendo isso. Você acha que Jesus ficou assim? Mamãe mandou eu comprar. Não foi, querido? Não fez isso não. Você só, nossa, a Geisa. Fica a Geisa. Uhul! Não é Espírito Santo, Jesus. Olha aqui. Ele nos escolheu nele antes da fundação. Se 1 João diz que Ele é amor e você foi escolhido nele, irmãos, a igreja é um pedaço de amor de Deus na terra. É um pedaço de Deus na terra. E Deus é amor. As pessoas devem olhar para nós e ver o amor em nós, irmão, e
não vê que não pode beber, que não pode fumar. Sai, religião do inferno. É Cristo que é amor, que é para ser visto. Que o Senhor levante, você que está me ouvindo, me assistindo nessa noite, que o Senhor nos levante como homens e mulheres que vão manifestar o amor dele aqui nessa terra, querida, porque nós preocupamos mais com você do que conosco. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos como ele nos ama. Você pode ficar em pé, quem está aqui, por favor. Essas são as boas notícias. Esse é o evangelho que precisa ser anunciado nesse planeta. Que Jesus não está andando com pedra nas mãos, ele está de braços abertos. Se colocar diante dele uma mulher adúltera, ele não vai jogar pedra, ele vai abraçá-la, ele vai amá-la. Se aparecer um homossexual, transexual, sei lá o que, ele vai abraçar e vai amar, porque é gente. Feche seus olhos, feche, deixa o Espírito ministrar no seu coração. Se há algum peso que você carregava de viver o Evangelho, o Espírito Santo está tirando esse peso nessa noite. Ele vai te atrair, ele vai conquistar você, e você vai passar a viver a sua vida porque você se sente amado, não porque você comporta bem ou mal, mas você sabe que ele te ama, e você não vai querer sair dos braços de amor dele.